Imagine duas massas de terra separadas por apenas 14 quilômetros de mar, uma distância menor do que muitas corridas de rua. De um lado, a Espanha, do outro, Marrocos, e entre os dois, o lendário Estreito de Gibraltar, um dos pontos mais estratégicos, simbólicos e tensos do planeta. Agora pare e pense. Com tantos avanços tecnológicos, com pontes que cruzam oceanos, baías e até desertos congelados, por que até hoje nunca foi construída uma ponte, ou sequer um túnel, ligando a Europa e a África? Essa pergunta, que parece simples, abre uma porta para uma investigação profunda. Ela envolve engenharia, geopolítica, história, natureza imprevisível e até orcas. A ideia de conectar dois continentes sempre habitou a imaginação humana. Afinal, pense nas possibilidades. Turismo em alta escala, comércio facilitado, trocas culturais intensificadas, uma ligação física entre povos separados por milênios de história e dezenas de conflitos. Seria a maior ponte civilizacional da era moderna. Mais do que uma construção, seria um símbolo, um marco, um divisor de águas entre séculos de separação e um futuro de colaboração. Mas apesar de todo esse potencial, a ponte Europa-África permanece no campo das ideias. Ou melhor, no campo dos projetos esquecidos e dos sonhos engavetados. A primeira coisa que você precisa saber é que o Estreito de Gibraltar não é um mar qualquer. Ele é uma das rotas marítimas mais movimentadas do mundo. Estima-se que mais de 120 mil navios cruzem a região todos os anos, e isso representa um fluxo diário de centenas de embarcações entre o Mar Mediterrâneo e o Oceano Atlântico. Um tráfego tão intenso que qualquer estrutura permanente, como uma ponte, inevitavelmente se tornaria um obstáculo, ou pior, um risco para a navegação global. Imagine o caos de rotas sendo desviadas, colidindo com pilares, ou afetadas por limitações de altura e largura. Uma ponte tradicional simplesmente bloquearia uma das artérias mais pulsantes do comércio internacional. E nesse jogo de bilhões, nenhum país está disposto a comprometer suas rotas por uma ponte que, por mais simbólica que seja, causaria prejuízos incalculáveis. Mas se não dá para passar por cima, será que daria para passar por baixo? A resposta não é simples. O fundo do Estreito de Gibraltar é traiçoeiro. Em certos trechos, a profundidade chega a 900 metros. Para você ter uma ideia, isso é quase 10 vezes mais profundo que a Baía de São Francisco, onde foi construída a famosa Golden Gate. Uma profundidade desse nível exige tecnologias que ainda estão em fase experimental, além de investimentos bilionários. A escavação em áreas tão profundas implica lidar com pressões colossais, ausência de oxigênio, riscos de desabamento e a necessidade de materiais ultra-resistentes que hoje estão fora do orçamento de qualquer projeto viável. Ou seja, o problema não é falta de vontade, é falta de viabilidade técnica, ao menos por enquanto. E se a questão fosse só técnica, talvez já estivéssemos mais perto de uma solução. Mas o Estreito de Gibraltar tem outro problema ainda mais assustador. Ele está localizado em uma das zonas geológicas mais instáveis do planeta. A região é um ponto de encontro entre três placas tectônicas: a placa africana, a placa euroasiática e a placa do Atlântico. Essa combinação é explosiva, literalmente. Em 1755, um dos terremotos mais devastadores da história atingiu Lisboa, mas o epicentro foi no fundo do mar, ali na região do Estreito. Mais recentemente, em 2004, o Marrocos foi abalado por um novo terremoto significativo. Essas ocorrências não são acidentes isolados, são lembretes constantes de que o chão ali embaixo está em movimento. E construir qualquer estrutura, especialmente uma ponte ou um túnel, sobre um solo instável, é como tentar erguer um castelo sobre areia movediça. E falando em solo, o fundo do estreito guarda mais uma surpresa nada agradável: a argila quaternária. Pode parecer um nome técnico qualquer, mas é um dos piores solos possíveis para fundações. Trata-se de um tipo de argila submarina, mole, instável, que se desloca com facilidade. É o tipo de solo que não oferece resistência para estacas profundas,
nem segurança para estruturas permanentes. Uma ponte ancorada nesse terreno corre o risco de afundar, desalinhar ou até colapsar com o tempo. A engenharia moderna já sabe disso, e até agora ninguém conseguiu propor uma técnica confiável para superar esse obstáculo geotécnico. Mas, como se não bastassem os desafios naturais, ainda há os obstáculos políticos. E eles não são poucos. A relação entre Espanha e Marrocos é historicamente tensa. A Espanha ainda mantém o controle sobre os enclaves de Ceuta e Melilla, duas cidades localizadas no território africano, mas sob domínio espanhol, herdadas do período colonial. Por outro lado, o Reino Unido controla Gibraltar, um pequeno pedaço da Península Ibérica, mas que pertence oficialmente à coroa britânica. Ou seja, estamos falando de 3 países disputando influência em uma das regiões mais estratégicas do mundo. Qualquer projeto de conexão física entre Europa e África teria que passar por um acordo entre Madrid, Rabat e Londres, que você sabe. Quando o assunto envolve soberania, fronteiras e territórios disputados, os acordos raramente chegam, e quando chegam, custam caro. Curiosamente, isso não impediu que surgissem ideias. Em 2004, foi apresentado um projeto ambicioso, uma ponte combinada com um túnel subaquático e uma ilha artificial no meio do estreito. A ilha serviria como ponto de apoio e ainda teria turbinas para gerar energia das marés. Era um plano ousado, quase futurista, mas foi considerado tecnicamente inviável por causa da profundidade, da instabilidade sísmica e, claro, dos custos exorbitantes. O projeto foi engavetado, mas não foi esquecido. Desde a década de 1930, o sonho de um túnel sob o estreito vem sendo discutido. A proposta mais recente, chamada Gibraltar Strait Fixed Link, prevê a construção de um túnel ferroviário de 27 quilômetros, atingindo profundidades de até 450 metros. Esse projeto está em estudo desde os anos 1980, mas ganhou fôlego em 2023, quando a Espanha recebeu os 3 milhões de ares da União Europeia para analisar sua viabilidade. Ainda é pouco para algo tão grandioso, mas é um começo, e mais importante, sinaliza que a ideia ainda está viva. Mas antes de celebrar qualquer progresso, precisamos olhar para um fator inesperado e quase surreal que surgiu nos últimos anos: os ataques de orcas. Sim, orcas. Desde 2020, tem havido um aumento impressionante no número de incidentes envolvendo orcas e embarcações na região do estreito. Já são mais de 700 ocorrências registradas. Em muitos casos, as orcas atacam lemes de veleiros, destroem partes submersas e forçam embarcações a recuar ou parar totalmente. Ainda não se sabe com exatidão o motivo desse comportamento, mas especialistas apontam para mudanças no ecossistema, distúrbios de navegação e até aprendizado social entre os animais. O fato é que as orcas estão cada vez mais agressivas, com estruturas humanas no mar. E se estão atacando barcos, o que fariam com uma estrutura subaquática permanente? O impacto ambiental e comportamental sobre a fauna local é mais uma variável que torna o projeto ainda mais complexo. No fim das contas, o sonho de ligar Europa e África por uma ponte ou túnel não é impossível, mas está longe de ser simples. Requer uma convergência rara, avanço tecnológico, estabilidade geopolítica, financiamento internacional, soluções ambientais e talvez uma dose de sorte. Mas talvez o verdadeiro valor desse debate não esteja na ponte em si, mas na metáfora. Porque enquanto discutimos engenharia e geopolítica, continuamos a erguer pontes invisíveis entre culturas. Jovens africanos estudando na Europa, empresários europeus investindo em startups africanas, artistas trocando referências, movimentos sociais cruzando fronteiras e populações que, mesmo sem estrutura física, se conectam todos os dias pelo digital, pelo simbólico, pelo humano. Talvez a ponte entre Europa e África já exista. Não de concreto e aço, mas de ideias, de relações, de diálogos. E quem sabe, quando estivermos prontos para construir a versão física dessa ponte, seja porque já teremos aprendido a importância da conexão verdadeira.
Aquela que começa não no solo, mas na mente. Se você achou esse vídeo interessante, se quer mais conteúdos que conectam história, geopolítica e curiosidades do mundo com profundidade, não esquece de se inscrever no canal, deixar o like e ativar o sininho. Aqui, a gente vai fundo nos assuntos que o mundo ignora, porque no Fronteiras atravessar limites é só o começo.